tua face vou, pra me fortalecer, mesmo que perto da meia-noite eu chegar, a escuridão não vai me amedrontar. É de repente que as cadeias vão se abrir, eu vou passar, pois santo sou. Jesus Cristo, é o que estamos fazendo nesta hora. Estamos orando, clamando, suplicando a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Oh, aleluia. Ó, vem Espírito Santo, ó, vem doce Espírito de Deus. Marcamos um encontro contigo. Hoje é o domingo do Espírito Santo. Queremos ser envolvidos, meu Deus. O Senhor Jesus instruiu: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Vem, poder de Deus. Desce aqui unção do alto. Desce aqui unção dos céus. Aleluia, aleluia. Ora, encha-nos, ó Deus, encha-nos, Senhor, faz transbordar o nosso cálice. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos unção, queremos poder, meu Deus, queremos o teu poder no nosso meio, queremos a tua unção sendo derramada neste lugar, queremos a igreja, meu Deus, transbordando da tua glória. Aleluia, aleluia. Oh, vem, Senhor, precisamos tanto de ti, precisamos tanto, meu Deus, da unção do alto, precisamos, meu Deus, ser lavados pelo teu precioso sangue, sermos lavados, meu Deus, com a tua unção santa. Aleluia, aleluia. Faz transbordar o nosso cálice, Deus, faz transbordar a nossa vida com a tua vida. Glória a Deus. Faz Deus ouvir você, meu irmão. Ô minha irmã, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Mais, Jesus, mais da tua unção, mais do teu poder. Vem, Senhor, vem no nosso meio. É hora de orar, meu irmão. Não é hora de ficar pensando na morte da bezerra, não. É você que está aqui. Se você é de Deus, tem que buscar.
é se aproximar do Senhor. Tem muita gente ainda longe, tantas pessoas que estão aqui neste lugar, que estão conosco, mas estão longe, longe da presença de Deus. Isso não é bom. Aproxima-te, meu irmão. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Você precisa se achegar. Não fique longe da presença de Deus. Oh, mas Jesus, mas eu quero mais. Eu preciso, meu Deus, eu preciso de ti. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Meu irmão, não, que não seja você. Que você seja o povo que busca, que ora, que quer, que deseja mais de Deus. E Ele vai visitar você, Ele vai envolver você, Ele vai fortalecer você, Ele te tornará diferente dos demais. Sim, porque tem que haver diferença daquele que serve a Deus e o que não serve, daquele que busca de verdade o Senhor com aquele que não busca. Meu Deus, queremos ser os que buscam, queremos ser aqueles que servem, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, aqueles que querem mais da tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois santo sou, não vou me calar. Se está difícil, é só orar. Pois santo sou, não vou me calar. Posso estar preso, mas vou orar. Posso estar preso, posso estar preso, mas vou orar. Eu creio, Jesus. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Sejam bem-vindos. Estamos na presença de Deus. Hoje é domingo. Eu sei, pastor, que é domingo. Hoje é o dia que a gente marcou um encontro aqui para ser cheio de Deus. Irmãos, as coisas não acontecem assim, né? Por acaso ou por acontecer. A gente precisa se esforçar para chegar aonde Deus está. Talvez pelo começo do dia, né, por ser a primeira reunião, seja até muito mais fácil. Eu sempre digo que a reunião das 18 é um pouco mais difícil, né, para começar, para o louvor, porque as pessoas vêm para um dia e a gente não sabe o dia dela, né? Como é que foi o dia dela. E às vezes chegou até naquela reunião com dificuldade, desanimado, porque aconteceram coisas. É normal, né? Então fica mais pesada a reunião no início. A gente tem que orar e o fogo vem do altar. A culpa não é sua não, tá? A culpa é minha. Eu que tenho que trazer você para o lugar onde Deus está. Essa é a função do profeta, do sacerdote. É trazer a igreja junto, né? Não é culpar você, mas da mesma forma que eu também às vezes, quando entro na presença de Deus, parece que eu nem vou achar Ele, irmãos. Você já passou momentos orando que parecia que só estava você e as paredes? Parecia a música do Chitãozinho Chororó. Eu agora estou falando às paredes. E às vezes, acho que é deles, né? Nem sei. Estou fazendo merchan deles aqui. E às vezes a gente está orando, parece que Deus não está ouvindo, mas a gente vai buscando, vai vencendo a nós mesmos, e vai dando glória a Deus, vai dar glória a Deus, vai lembrando de uma palavra, de um versículo, vai se envolvendo. Daqui a pouco, meu irmão,
É aquele momento que você fala, não para não, não para não, Jesus, está tão gostoso, está tão bom. Aí está no ponto de ouvir, trazer uma palavra e Deus então operar na sua vida, em nome de Jesus. Então se esforce para chegar lá. Não desiste no meio do caminho. Eu orei e não aconteceu nada. Não, se esforce, irmãos. Escale essa montanha até chegar a Deus, em nome de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos. Hoje é o domingo do Espírito Santo e vamos falar dessa unção e falar do Espírito Santo e da importância do Espírito Santo na vida do crente. Então abra o coração para Deus. Seja bem-vindo. Senta aí novamente, por favor. Eu quero que todo mundo escute isso. Eu estava orando aqui, né, e isso aqui é coisa séria, irmãos. O som não está legal aqui em cima para mim. Está sem brilho. E a coisa é séria aqui, irmãos. Deixa eu falar com você. Por que eu estou falando isso? Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça, irmãos. Se você não quiser ouvir, você pode ir embora. Não precisa, você não é obrigado a me ouvir. Quem não quiser trabalhar, não come. Então, não quer, então não come. Não vou ficar dando comida aqui, jogando alimento fora. Mas eu falo com todo mundo que está perto de mim, está próximo a mim. Eu lembro do missionário falar com uma pessoa, pedindo uma palavra para aquela pessoa, e a pessoa não estava tão preparada, uma pessoa de Deus, não está dizendo que não seja de Deus, mas não estava preparada para trazer uma palavra naquele momento. O missionário pegou de surpresa. E ele falou, não, uma pessoa que está perto de mim, eu imagino que esteja ouvindo aquilo que se prega aqui, a ponto de guardar isso e usar isso na hora que for preciso. É a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e dá o fruto na estação certa, própria, apropriada, ou aquela que você vai produzir no momento que de repente não era época. Independe, mas se você está plantado junto a ribeiros de águas, você produz. Então a gente tem que ver se as pessoas que estão próximas a nós estão próximas a nós aprendendo o que se prega, ou só está perto da gente e não está perto de Deus. Está sendo vista por mim, mas não está sendo vista por Deus. Então, a gente precisa se examinar toda hora. O que eu estou fazendo, meu Deus? Eu estou fazendo a tua vontade, meu Deus? Eu estou fazendo aquilo que agrada o Senhor? O que eu faço entristece o Senhor? Entristece alguém? Então, meu Deus, me conserta. Até porque vamos falar do Espírito Santo. E o Espírito Santo é puro. Ele não pode habitar no lugar impuro. Então, o lugar para ele habitar tem que estar preparado para ele. Deus não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. E a gente precisa desse avivamento na nossa igreja. O avivamento da igreja não é fazer um conjunto, não é chamar uma banda, né, fazer uma festa. Esse não é avivamento. O avivamento na minha vida é o Espírito Santo em mim. É o Espírito Santo em você. Quem tem o Espírito Santo, irmão, ele não precisa de coisa mais alguma. Ele não precisa de ajuda nenhuma. Ele já tem tudo o que ele precisa. O cristão já tem tudo o que ele precisa. Se a gente está dependendo de outras coisas para nos tornarmos completos, alegres, felizes, que não o Espírito Santo, então a gente não está com Deus, irmãos. Então, a igreja tem que passar por um avivamento. Eu lembro uma pessoa que falava comigo, era membro da minha igreja, um membro bem chegado, né? E um amigo, né? Meu amigo, e tentava me dar uns conselhos, dizendo, pastor, aqui o local é grande, se o senhor fizesse uma quadra de futebol aqui, vixe, a igreja ia crescer. Falei. A igreja não cresce por causa de uma quadra de futebol, irmãos. A igreja não cresce por causa de festas.
A igreja vai crescer quando ela tiver compromisso com Deus, compromisso com o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aí independe se tem festa, se tem forró, se tem quadra de futebol, ele é completo. Ele é completo. Eu volto a dizer, se para essa igreja encher, ela precisar de atrativos que não a palavra de Deus, que não o Espírito Santo, então ore a Deus para Deus tirar esse pastor e colocar um outro. Essa é a verdade, irmãos. Se ele não completar a nossa vida, se essa mensagem não completar a nossa vida, é melhor parar com tudo. Então a gente precisa sim de um movimento, mas o movimento, volto a repetir, não são festas, não são conjuntos, coisas, não são isso. É um momento de a gente chegar aqui falando, eu vou buscar a Deus, eu quero me envolver com Ele. Eu vou me esforçar para chegar na presença de Deus, vou crescer, quero ouvir a palavra, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo em cada reunião. Isso é que vai movimentar você, vai reavivar a sua vida com Deus, a sua fé em Deus, em nome de Cristo Jesus. Cuidado com esfriamento, irmãos. A gente não está orando mais, a gente já não está buscando mais. Eu vi agora um post no Instagram de um amigo, e ele colocou assim, não negocie o seu domingo com Deus. A gente tem uma vez na semana que se reúne. Não negocie o seu momento com Deus. Mas tem gente que negocia. Tem gente que negocia. Não tem um esforço para as coisas de Deus. Há um esforço para as coisas do mundo. Satanás disse para Deus, tudo que o homem tem, dará para não morrer. Ele pode estar no domingo, irmãos, morrendo. Eu duvido que ele fique em casa morrendo, ele vai para o hospital. Ele não quer morrer no domingo. Porque a doença também ataca no domingo, os demônios atacam no domingo. Mas a pessoa não tem um esforço desse para buscar as coisas de Deus. Avivamento do Espírito Santo. Isso começou lá em Atos capítulo 2. Você conhece a passagem? Vamos lá. Eu quero que todos estejam ouvindo, até o pessoal que está aqui atrás também, tá? Aqui atrás tem que ouvir a palavra de Deus. Se não estiver ouvindo aí, eu vou mandar descer fogo aí. A gente não sabe, né? Hoje eu estou meio brabo. Uma brabeza santa, né? Dá para suportar, dá para... E não adianta ficar falando escondido, não, que eu estou ouvindo. Semana passada a gente ouviu o quê? Que o Davi estava no deserto, sabia tudo, Deus contava tudo para ele. Deus contou ou não contou? Contou. Deus conta tudo, irmão. Falou lá foi o Acã? Falou assim, ô Acã, o que houve? Conta aí, filho, o que aconteceu? Ele já sabia tudo. Conta tudo, não esconde nada. Aí foi vomitando tudo. Aí falou, então tá bom. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? Esse é o lugar de se reunir. Eu estava vendo ontem um jogo de futebol, foi a final da Champions League, né? E o Diogo não tinha nem percebido, estava com público, né? Já estava foi acho que em Portugal, se eu não me engano, e já estava com público, era um bom público. Até a minha sobrinha falou assim, dá até arrepio ver tanta gente assim, né? E é mais ou menos isso. Aí eu fiquei olhando assim, o estádio não está lotado, estava cheio, tinha bastante pessoas. Mas a gente ficou mais de um ano só vendo o estádio vazio, que colocou 10 mil pessoas e falou, já está uma multidão. É desse jeito, né? A gente passou uma fase aqui triste, né, de muitas vezes eu estar aqui no altar, sem ninguém na igreja, eu pregando só para quem estava em casa, se é que estavam assistindo, porque com tudo isso ainda as pessoas não... Enfim... E foi triste. Aí o dia que falaram que já podia abrir as igrejas,
que a igreja acho que não tinha que fechar. Ela é um hospital, hospital não fecha, para cuidar do corpo. A igreja cuida da alma, cuida do espírito. Uma boa palavra, a oração da fé, enfim, mas a igreja estava proibida de fazer reuniões. E a hora que falou que podia fazer, eu lembro que deu, acho que 70 pessoas. E a gente ficou meses sem ver ninguém na igreja. Quando vi 70 pessoas, eu falei, a igreja está entupida. Mais de um ano, a coisa vai melhorar em nome de Jesus. E hoje eu tenho vocês aqui. É um bom número de pessoas. Mas ainda não estão todos. A igreja tinha que ter essa fome de Deus. Estão tão preocupados em não pegar a doença, que deixaram de buscar o Senhor. Eu soube de gente que foi sério isso. Não foram mais para a igreja em um ano, porque não queriam pegar Covid, a família cuidando. Não, você não pode ir para a igreja. Pegou Covid e ainda partiu. Foi embora, irmãos. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui estamos nós. O propósito é esse, que a gente sempre esteja juntos, no mesmo lugar, que é muito mais do que este ambiente, mas no lugar, no Senhor, em Deus. A Bíblia Sagrada diz, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Então a gente tem um lugar, o nosso lugar é no Senhor. O seu lugar é em Deus, é na verdade, é na palavra. É aí que ele começa a operar. Então, estar reunidos no mesmo lugar, sim, no templo, mas estarmos reunidos no mesmo propósito, na presença de Deus. É lá que precisamos estar. E de repente é algo que te pega você de surpresa. Mas até o de repente vem o processo. Quem está ouvindo, fala amém. Até o de repente, você vem de um processo. Saiu da sua casa, veio para cá, está orando, está ouvindo a palavra, de repente. O segredo é estar no lugar certo. O segredo para o de repente de Deus acontecer é você estar na presença dEle. E a Bíblia diz, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa, toda a casa em que estavam assentados, toda a casa. Não teve ambiente que Deus não estivesse presente. Aqui é a casa de Deus. O pastor Rogério falava esses dias com a gente lá, que o pior lugar da igreja é a porta da igreja. É uma fofocaiada. Por isso que a gente tem que vigiar. Mas às vezes não é só a porta da igreja ali, literalmente, mas aqueles ambientes que se criam, né, como os discípulos muitas vezes criavam. Eles se afastavam de Jesus para ficarem discutindo entre eles quem era o maior, quem era o melhor, quem era o queridinho. Então, todo mundo que se afastava por um interesse próprio. Busca o próprio interesse, o que se separa. Então, a Bíblia diz que Deus encheu toda a casa. Isso tudo aqui é de Deus, é a casa de Deus. Qualquer lugar, qualquer ambiente que está aqui, é consagrado. Não foi consagrado para ter um cantinho da fofoca. O cantinho do disse-me-disse. Todo esse lugar é consagrado para se buscar a Deus. E quanto a nós, que não ficamos, não moramos aqui, então aonde você estiver é consagrado para Deus estar ali também. A sua casa, na sua intimidade, no seu lugar secreto. Deus está lá com você. Ele quer encher a sua vida, irmãos. A Bíblia diz que a presença de Deus veio e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso é uma bênção, irmãos. O Espírito Santo é que nos qualifica para a obra. A obra não é feita só pelo Josias, a obra é feita pela igreja. Quem é a igreja aqui fala graças a Deus. Então não foge não, que essa responsabilidade é sua. Deus te deu o Espírito Santo para fazer a obra dele. Deus te qualificou com o Espírito Santo, recebendo, te dando o Espírito Santo para você fazer a obra dele. Seja você pastor, seja você esposa de pastor, ou vice-versa, membro, obreiro, não importa quem seja, você é a igreja de Jesus. E a igreja, quando é revestida do poder, é para fazer a obra de Deus. E Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de cada um de vocês. E a Bíblia diz que todos foram cheios. Todos foram cheios. Não ficou um que não tivesse sido cheio. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, já falei isso, o pastor não era igual hoje, né? Não tinha esse entendimento que nós temos hoje. E o pastor fez a busca do Espírito Santo. Eu lembro que estava eu e meu irmão e mais 5 amigos, que a gente começou a ir na igreja juntos. E todos eles foram batizados com o Espírito Santo. O único que não foi, fui eu. O único que não foi batizado naquele domingo, fui eu. E todo mundo com a felicidade. E eu lembro que eu queria fazer o evangelismo de domingo, porque todo domingo eles iam no hospital. Mas o pastor e a responsável do evangelismo eram pessoas inteligentes e falaram, não, você não pode. Você já é batizado com o Espírito Santo? Eu falei, não sou. Eu falei, então não pode não. Quando você for, você pode. E eu lembro que naquele domingo eu vim chorando da igreja. Poxa, irmãos, eu tinha 17 anos, irmãos. A gente fica vendo os jovens de hoje, será que tem compromisso com Deus? Tem essa sede pelas coisas de Deus? Eu lembro, eu vim chorando, irmãos, porque eu vi meu irmão, eu vi meus amigos se abraçando, porque foram batizados com o Espírito Santo, chorando de alegria, e eu chorando de tristeza. De tristeza porque não fui batizado. Fui chorando para casa, não tinha o entendimento que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, que vocês têm hoje. Eu podia ter sido batizado naquela hora ali, né? Mas não fui, por não ter o entendimento que tenho hoje. Eu falei, não, domingo que vem eu vou estar lá e Deus vai me batizar. Não deu outra. No outro domingo eu estava lá, o pastor fez outra busca e naquele domingo eu fui batizado com o Espírito Santo. Diante dele, que está aqui no nosso meio, não tem necessidade de mentir para ninguém, para tentar envolver você numa emoção, para poder, não, está amarrado em nome de Jesus. Diante de Deus. No domingo que eu fui batizado, acabou a reunião, fui aonde? Fui procurar a responsável pelo evangelismo, que eu queria ir no hospital. Aí ela perguntou assim, você foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei, fui. Então vamos. Eu fui. Foi a primeira vez que eu fui no evangelismo, fui no hospital, qualificado, com o Espírito, com poder, porque o Espírito Santo de Deus é poder, para orar pelo próximo, para orar por alguém doente. Então, é isso que Deus quer. Ele não quer te dar, não estou dizendo que você vai virar pastor ou pastora, não estou dizendo isso, mas você está qualificado para fazer a obra de Deus. E não tem que esperar o Josias ir lá, não, você vai e faz. Você não tem que esperar ninguém, Deus te deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do diabo, e nada vos causará dano. Então, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede a cada um que fale. Às vezes você fala parecido com o que o outro fala, é como se fossem essas línguas dos homens mesmos, né? Tem o que fala inglês, tem o que fala russo, tem o que fala alemão, tem o que fala espanhol. Então Deus deu línguas, ou dos homens ou dos anjos. Já vimos casos de pessoas que não eram japonesas falar em japonês. Falar em japonês. O missionário que entendia um pouquinho, viu uma pessoa falando, não era japonês, era brasileiro, e começou a falar palavras em japonês, que glorificava a Deus.
Ele falou que teve num lugar que a pessoa começou a falar em inglês. E tinha um pastor na hora, ele falou, não, ele está falando inglês. Eu lembro que acho que era um pastor não sabia o inglês, a língua do inglês, e estava orando, e uma pessoa começou a orar em inglês. E o pastor entendeu tudinho, entendia toda a oração. Então Deus pode dar dos homens ou dos anjos. Uma pessoa plena e cheia do Espírito Santo de Deus, muitos milagres acontecem na vida dela, além, é claro, de ela ouvir a voz de Deus e respeitar a direção que Deus dá na vida dela. Então, quem tem o Espírito Santo pode se preparar para bênçãos na sua vida. Só que quem tem o Espírito Santo de Deus, ela também aprende, ela se torna mais sensível ao que Deus fala. Vou dizer para você, até quando Deus fala pesado, fala duro. E Ele pode falar duro com você, comigo, diretamente na palavra, quem crê nisso, fala graças a Deus, ou Ele pode usar alguém, uma pessoa que está acima de você, que pode ser o seu pastor. Não precisa nem ser pastor, nem precisa. Eu tinha um amigo que eu fui falar alguma coisa, ele me repreendeu na palavra. Na hora eu vi que foi Deus que falou. Na hora eu vi que foi Deus que falou. E logo em seguida que ele falou aquilo, eu fui, chamei ele num cantinho e falei assim, pastor, muito obrigado. Era um amigo, que é pastor também. Mas às vezes é porque é pastor, eu falei, não, você não pode me repreender. Não. Ele falou alguma coisa dentro da palavra, na hora eu fui lá falar com ele, falei assim, obrigado pela palavra. Porque Deus falou. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe que é Deus falando, e a gente tem que ser sensível. Por favor, irmãos. Se você é aquela pessoa que só quer os beijinhos e os abraços, está faltando o Espírito Santo, porque quando ele fala pesado, você quer sair da igreja, você está achando que todo mundo está falando de você, então você não está legal, falta o Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E ainda que a pessoa fale alguma coisa que não tem nada a ver, você é de Deus, irmãos. Oh meu Deus, eu não sei se o pastor estava meio chateado, falou umas besteiras. O Senhor abençoe a vida do meu pastor, em nome de Jesus. O que é bom eu pego, o que não for bom eu não vou pegar. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se torna sensível à voz de Deus e respeita a direção que Deus dá. Atos capítulo 8, versículo 26. Até falei semana passada um pouquinho desse texto aqui, mas vamos só nessa parte aqui. 8:26, Filipe e o eunuco. Falamos semana passada. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e ia sentar, tal. É o eunuco, tá? Mas o que eu quero que você entenda? É essa sensibilidade para ouvir o que Deus está falando. A sensibilidade de você obedecer a palavra de Deus. Aquele amigo que eu disse que deixou de orar porque estava cansado. Quando levantou 6 horas da manhã, notícia de que a pessoa da família tinha partido. Tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer o Senhor. Ele tinha que ter levantado, ou se ajoelhado, ou mesmo deitado, e feito a oração. Mas está faltando essa comunhão com Deus. Está faltando andar mais com Ele para identificar a voz de Deus quando falar conosco. É Deus falando. Samuel, quando falar, você diz, eis-me aqui, é Deus falando. Deus falou, você tem que entender que é Deus, tem que conhecer. Lembra lá do slogan da Climatempo? O céu fala, a gente entende. Então, se Deus fala, o crente tem que entender que é Deus.
E vai entender também quando não é. Essa semana eu falava lá da experiência da irmãzinha que trabalhava no banco há anos. E eu perguntei, como é que vocês conseguem distinguir nota falsa de nota verdadeira? Porque a gente não tem essa sensibilidade. E é capaz de a gente pegar a nota falsa, colocar no bolso e usar. E o outro pega também e usa, e achando que é verdadeiro, e não é. E ela disse, pastor, a gente está tão acostumado que a gente nem fica mais botando na luz, passando aquela canetinha que risca, que não risca, não sei qual que é. A gente está tão acostumado que a nota falsa bate na mão, a gente já joga de lado, porque a gente conhece a verdadeira. Olha que coisa interessante. De tanto lidar com a nota verdadeira, a nota falsa bate na mão, a gente já sabe qual que é. E eu fiquei com aquilo no meu coração, falei, caramba, se a gente andar tanto com Deus, se tentar empurrar uma outra coisa que não seja Deus, a gente vai colocar no canto na hora. Ah, isso aqui é pecado, eu não quero. Isso aqui é mentira, eu não quero. Isso aqui é fofoca, eu não quero. A gente está tão envolvido e tão familiarizado com a verdade que a gente não aceita a mentira. É verdade, irmãos. De parar para ouvir, o que você está falando? É de fulano, é de cicrano, é mentira, é isso, é aquilo? Então não vai falar não, então eu não vou ouvir, sai daqui. Você já consegue, você separa a mentira da verdade, você tem a verdade, você tem o Espírito Santo. Então, Deus ele falou para o Filipe, e o Filipe se levantou e foi. Como falou lá, quando o Saulo se converteu, e Deus mandou, quem foi Ananias, falou, você vai lá, ele falou assim, eu conheço a peça, hein? Já ouvi falar desse cara, mas vou. Seja sensível à voz de Deus, torne-se espiritual, porque Deus é espírito. Para entender Deus, a gente precisa estar no mesmo nível de Deus, o espiritual, para Deus falar e a gente entender em nome de Jesus Cristo. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, 21. Cadê o Esdras? 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para quê? Para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Eles apregoaram um jejum. O jejum nada mais é, Jesus deixou claro, se você perceber, sentir que o noivo está longe, deve jejuar. Então o jejum faz você se aproximar do noivo e o noivo de você, Deus. Então é espiritual. Então quando eu consagro, eu melhoro espiritualmente. Eu venço a carne e o espírito fica mais fortalecido. Então, quando eu me torno espiritual, eu entendo o espiritual. Quem está entendendo falar graças a Deus? Carnal não entende espiritual. Você fala espiritualmente para ele, ele não entende nada. Jesus chegou e falou, olha, necessário é você nascer de novo. O Nicodemos falou, como é que pode um homem nascer sendo velho? Ele vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse, ô Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então Nicodemos carnal não entendeu o espiritual, o homem carnal não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Conheço outros pastores que estão tendo funções na igreja que não é o altar. Tem um em São Paulo que ele foi meu pastor. Ele foi que casou a mim e minha esposa. Ela era membro dele, foi meu pastor, e ele saiu de São Paulo na época para fazer meu casamento, homem de Deus. Só que hoje ele está na função de nosso advogado principal em São Paulo, já há anos. Há anos. Eu, como pastor, já fui diretor da rádio,
eu já apresentei televisão, programa de televisão mesmo, era tipo um talk show, dentro da igreja, é claro. Hoje estou como é que fala lá, que eu sou lá? Gestor. Nem o nome eu sabia. Estou como gestor do On Grace. E que o meu coração está pronto para a obra de Deus. A obra de Deus eu entendi então que eu não faço só no altar. Eu faço em qualquer lugar que eu tiver. Servindo, sempre servindo a Deus. Como aquela frase do meu grande amigo, Alexandre Malaquias. Por muitas vezes não entendo os planos do Senhor, mas aceito. Muitas vezes eu não entendo os planos do Senhor, mas aceito. Aceito porque é dele. E tudo que vem de Deus é perfeito. Às vezes nós estamos até... A carne quer me convencer de que aquilo não dá. Quer me convencer de fazer o que alguns outros fazem. Não, eu não quero, põe outro. A carne me leva quase a fazer isso. Mas aí eu respiro, conto até 10. E vamos que vamos. Então, eu preciso me tornar espiritual para que quando vir a direção de Deus, eu não questione a direção de Deus e, de repente, eu não seja colocado num lugar onde Deus não queria que eu estivesse. Meu irmão, eu só quero estar aonde Deus está. Eu posso questionar, dizer, não quero estar aí. Ah, beleza, temos todos esses direitos. Todos nós temos direito de dizer não. E eu posso dizer não. E, de repente, depois daquilo, está no lugar que quem olha de fora diz, poxa, está bem. Só que ali não é mais o lugar que Deus queria que eu estivesse. Não era o lugar que Deus queria. Então, eu estou bem para você, eu estou bem para um monte de gente, mas não estou bem para Deus. Eu mudei o plano. Você está entendendo, irmãos? Eu mudei o plano, o missionário chegar para mim, eu falar, missionário, ora por mim, por favor, quando o senhor estiver orando, para Deus me ajudar. Ele falou, mas foi Deus que me pediu, olha, foi Deus que me fez lembrar de você. E se eu falo não lá atrás, eu estaria dizendo não para o sim que Deus deu para ele a meu respeito. Mas é o que você quer? Deus não vai insistir. Então o Espírito Santo de Deus nos torna sensíveis à voz de Deus. Pode ter muitas experiências quem tem o Espírito Santo. O nível da pessoa que tem o Espírito Santo de Deus é outro, irmãos. É outro nível. Quer ver? É isso que Jesus pensa da gente. Cadê? Mateus 14, 15. Ih, rapaz, tem tanta coisa aqui que eu queria falar com você, que acho que eu não vou conseguir, não. Mateus 14, 15. Mateus 14, 15. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Então, isso é uma situação que todo mundo pode passar, quem é de Deus, quem não é. Quem serve a Deus e quem não serve. Muitas vezes a nossa vida, ou passamos na vida momentos difíceis, e chega uma situação em que a hora é avançada, quer dizer, já passou do tempo. Aí é só um milagre. E aconteceu aqui com eles. E eles deram uma direção. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão. Dai-lhes vós de comer. Irmãos, você não viria aqui neste lugar se eu não tivesse o que dar para você. Você não viria. O pastor Rogério contou uma experiência de um pastor que a igreja estava com dificuldades. E o pastor Rogério foi lá, ele estava na televisão, e o pastor Rogério, como aqui, se ele marcar uma reunião para vir aqui, a igreja fica lotada,
é uma oportunidade para o pastor de segurar pessoas novas na igreja. E ele foi nessa igreja e estava lotada a igreja. Estava cheinha. E o pastor, ele passou para o pastor para poder fazer a oração final. E como sempre faz o missionário, aquela oportunidade que o pastor tem que se apresentar como pastor da igreja e chamar a responsabilidade, eu vou lutar por você, vou estar aqui, pá, aquele negócio todo. E o pastor tinha saído para comer alguma coisinha, mas não tinha, voltou. Quando voltou, o pastor estava terminando a reunião, e o pastor falou, olha pessoal, Deus abençoe vocês, quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui. Aí falou que ele pegou uma cadeira, sentou no altar, cabeça baixa, o povo foi levantando e foi saindo. Aí o pastor da porta olhou e falou, chamou o pastor, depois todo mundo saiu, falou assim, eu sei porque você está com dificuldade na igreja, porque você foi o que ele falou? Você é um derrotado, você é um derrotado, você falou para o povo vir falar com você, você baixou a cabeça, a pessoa que olhar para você vai dizer assim, como é que esse pastor pode me ajudar? Não ficou um, foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. Ele não pode me ajudar, ele está pior do que eu. Você não viria aqui para ouvir essa palavra se eu não tivesse alguma coisa para dar para você. E assim é você. Assim tem que ser a pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ela tem que ter para dar. Ela precisa ter para dar. E para ter, tem que buscar. Irmão, não fica pensando que só você está vindo aqui, já está tudo certo, tudo bom. É o que eu falei com você, você tem uma responsabilidade, fazer a obra de Deus. Se vai ser como pastor, é uma coisa, se não for também, é nosso chamado, com o Espírito Santo que me foi dado, fazer a obra de Deus. Esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o chamado de Deus para mim e para você. Vamos parar com a mensagem aqui, porque eu quero levar você à presença desse Deus, e quem não é batizado, ser batizado com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, e o que desperta, em nome de Cristo, porque a obra está precisando de você. A gente precisa trabalhar enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu queria que você aplaudisse Jesus por esse momento. Deus abençoe. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo, não fala em línguas, pastor?